Vai lá, toma uma vitamina, o biotônico Fontoura, vira um movimento de homem ou de mulher de verdade, não de pivete. E eu tô satisfeito de estar numa campanha tendo alguém que parece com a menina que disputou comigo. Então ele é o perfilzinho dela. Torça por mim, nem que seja pra eu quebrar a cara, mas deixa eu ir. Deixa eu ir pro debate. Deixa eu chegar lá, pô. Deixa eu terminar o que o Enéas queria fazer e ninguém deixou. Deixa eu terminar o que o Silvio Santos queria fazer e ninguém deixou. Deixa. Me solta aí na arena. Deixa eu ir sem armadura. Você falou bastante sobre o Lula, sobre o Flávio, mas um outro candidato que tem se despontado nas Eu pesquisas... só falei do Lula, do Flávio foi vocês que perguntaram. E o Renan. Queria Tem que ter ouvir o você falar sobre o Renan, MBL, Missão. Estou acompanhando o chat aqui, as pessoas ao vivo, e você fala sobre perseguição, sobre oposição, sobre aqueles que estão te contrariando. Sim. A galerinha do Partido Missão está aqui comentando, está te assistindo, e a rejeição é alta. Existe alguma relação? A rejeição desse pessoal? Exato. E você tem alguma relação com o MBL, Partido Missão? Uma Assim, visão sobre o Renan e sua candidatura? cara, ter rejeição de uma tropa, eu imagino que você recebeu uma mensagem pelo WhatsApp para você vir aqui falar de mim. Eu queria te pedir para você falar de mim de manhã, de tarde e de noite. Eu não quero seu voto. Você que tá doidinho. Você que já decidiu que a pantera cor-de-rosa vai resolver alguma coisa, o leão da tribo de Judá chegou e vai arrancar a cabeça desse menino aí, mano. Então, assim, se você tá tão apaixonado e veio aqui, eu queria pra vocês chamar mais gente, porque vocês são poucos demais. Se vocês fossem um movimento de verdade, ia ter pelo menos 1 milhão de pessoas enchendo o saco. Vocês estão em 300 aí. 300 não, que senão vocês vão achar que é espartano. Vocês devem estar em 200 enchendo o saco. Vai lá, toma uma vitamina, o biotônico Fontoura, vira um movimento de homem ou de mulher de verdade, não de pivete. E volta aqui para encher o saco. Mas, por favor, fale de mim. Na hora que acabar essa batina aqui, faz vídeo falando mal de mim, fala mal de mim, tudo que você quiser, do minha declaração de imposto de renda, faz tudo que você puder, tá bom? Eu vou ficar agradecido e que Deus te abençoe por isso. Tem uma história, inclusive, de uma aposta que você teria feito com o pessoal quando eles estavam criando o partido, né, a Missão. Uhum. Se eles não conseguissem criar, você pagaria... Se eles conseguissem criar, você pagaria 500 mil. E tá de pé ainda, eles têm que Como ganhar. é que terminou essa história? Não terminou, porque eles não vão ganhar. No final do vídeo. E se quiser, eu posto agora. Se eu provar agora, você deixa de votar num balela? Se vocês falarem sim, eu posto agora pra vocês. Mas qual era a aposta, afinal? É o seguinte, conseguir criar o partido e eleger alguém a cargo de governo. A cargo... Não era só criar o partido. É óbvio que não. E aí, primeiro eu falei isso aí, eu estava entrevistando o Kim, no final eu falei, mas tem que eleger alguém. Ou seja, os bananas não vai conseguir eleger ninguém. Lugar nenhum deles. Nem pra lugar nenhum. E é agora, esse ano. E tá de pé. Se conseguir eleger, você que tá sonhando em eleger alguém, onde vocês conseguirem furar a bolha aí, eu transfiro os 500 mil reais pra vocês. Tá? De certa forma, Se vocês puderem parcelar numas 3, que o Brasil tá difícil, aí, ó, quer dizer, numas 12, aí eu pago sem ver. Mas se for, olha aqui, se conseguir, os 500 mil tá no final do ano aí pra vocês comprar de quê? De alucinógeno? De quê? O que vocês usam? Vocês disputam o mesmo público, Paulo, em algum sentido? O público mais jovem? Como é que é essa relação entre o público que você Eu não tenho se disputa comunica? entre nós, cara. Não tem disputa. Não tem nem o que falar. Tem gente Mas que você fala que analisa tem... alguma intersecção de base? Porque eu lembro na sua campanha como que chama estratégia de redes sociais muito forte, corte, TikTok. A única coisa que eu tô vendo é alguém copiando o que eu fiz. E eu tô satisfeito de estar numa campanha tendo alguém que parece com a menina que disputou comigo. Então ele é o perfilzinho dela. Tá top. O problema é que ela teve 10%, ele vai terminar com 1,5%. 1,5%. Eu falei que o Datena tinha 19%. Eu fui lendo a energia dele e falei, tem vídeo, falei, o Datena vai terminar com 1%, terminou com 1%. A maior parte do eleitorado de São Paulo é feminina, a Tabata, falei, a Tabata não passa de 10%. Não é profecia, chama análise preditiva. Eu sou analista, então eu consigo olhar para número e ver aonde que alguém vai. Você acha que eles vão até onde? O Renan não passa de 2%, moço. Ele tá discutindo e brigando e concorrendo com a margem de erro. E piorou a vida dele agora. Ele queria sair cuspindo em todo mundo agora, vai bater no escudo, no domo de ouro agora. Marçal, uma das pautas talvez das mais relevantes esse ano na eleição tem sido a pauta de segurança pública. Né? Sim. O próprio Brasil Paralelo fez um documentário sobre El Salvador, que acho que foi um dos que teve maior alcance aí na nossa história. Então a gente percebe que essa é uma pauta que o brasileiro não aguenta mais, né? É um ponto de ebulição em relação à pauta de segurança pública. Eu queria saber a sua visão e como solucionar o problema de segurança pública do Brasil. Cara, o que o Bukele foi contra a criminalidade é meu dedinho mindinho que eu vou fazer. Eu estive lá em El Salvador e no dia que eu fui estava 696 dias sem homicídio.
A pergunta é qual que é a mágica? A gente não conta homicídio de bandido. Então, nenhum cidadão de bem, em 697 dias, perdeu a vida, num país que já chegou a 70 mil pessoas por ano. Eu acho que alguém tem pacto com o diabo, só pode. Alguém, para continuar governando, tem que pagar com a vida de algumas pessoas, não? Eu acho que alguém, para sentar no trono de alguns lugares no Nordeste, está trocando vida de gente e fazendo pacto mesmo, satânico. Deixando a violência alta para sustentar a potestade de corrupção, miséria e perversidade no país. Não podia contar aqui, né, ao vivo. Deixa eu te falar uma coisa. A culpa desses homicídios é de muita gente que caga na urna. Esses caras trocam vida de pessoas por causa de pactos. Eles fazem isso de verdade. Como são pessoas que não têm multitalento, habilidades e competências, eles trocam vida de gente inocente para continuar governando no país. Só que essa conversa parece de doido. E para você que é emocionado e que fica achando que a pantera vai rugir, sei lá o quê, você não faz nem ideia do que esses caras fazem. Esses caras fazem trabalhos e o pagamento não é em dinheiro, é com sangue. Então, como é que nós vamos discutir com esses caras? Ou você põe esses caras para correr e dá a descarga na urna. O dia 4 de outubro é dia de dar descarga. A descarga tem que acontecer. E vai acontecer, não tem como. Liberdade de expressão no Brasil. Peraí, deixa eu só terminar ali, que eu vi sua insatisfação pela leitura. Pô, o cara não respondeu. Como é que resolve o problema em termos de plano de governo? Quais que são os pilares que você considera fundamentais para resolver o problema? Faccionado dobrar a pena. Tem que fazer. Eu tive com o Gustavo, que é o diretor, que é o ministro de Justiça do Bukele, eu fui lá em El Salvador. Eu acredito que o El Salvador é como se fosse uma cidade do interior de São Paulo, forte. Ela é pequena. Então não dá para usar a mesma coisa aqui. Agora, o que dá para fazer é faccionado, vai responder o dobro, então nós vamos sumir com essas facções, acho que são quase 40 facções. O que o Trump declarou lá, a gente vai declarar aqui, facção criminosa tem que ter ajuda de fora, por isso que nós vamos incluir o Brasil no escudo das Américas, e o Brasil não vai ser participante, o Brasil vai liderar a América Latina, pela força que tem, por ser o país mais rico da América Latina, que tem mais pressão, que tem governança. O Brasil, ele não vai ser signatário, não vai só assinar, ele vai liderar. E é o seguinte, o Lula sabe o que vai acontecer com ele se ele não entregar os caras. O Trump falou, me passa o endereço que eu dou um tiro na cabeça desses líderes de facção, dentro da casa deles mesmo, é só me dar o endereço. Eu tive com o Trump, depois de eleito, eu fui hospedado lá na casa dele, em Mar-a-Lago, e até tem um vídeo, acho que bateu 30 milhões de visualizações, e eu falei pro Trump, salva o Brasil. No estado que está hoje, todas as vezes que o Brasil virou tirania, uma nação mais forte entrou para ajudar. E eu acho difícil o Trump deixar a gente pelo tamanho e pelas dimensões que nós somos. O Lula está levando na brincadeira igual o Maduro estava levando. Maduro levou na brincadeira, fez piada e saiu de lá com arma ultrassônica. Quase morreu no meio da captura. Como é que resolve o problema de facção criminosa? Nós precisamos copiar o que dá certo. Eu estive lá no Secote, no presídio de 70 mil pessoas, né, que foi construído para isso. A gente tem que fazer um negocinho rápido. Tem que prender a maioria das pessoas, cumprir os mandados de prisão, tem que pegar, quando eu falo a maioria das pessoas, delituosas, porque não vai caber todo mundo. Lá precisou de um presídio de 70 mil, aqui no Brasil, pasmem, aqui precisa de um presídio ou vários com 5 milhões de pessoas. 5 milhões. Tem que ter uma grande revolução na segurança pública. O Caiado, por exemplo, se não der certo, ele é um xerife, ele tem mais perfil de segurança pública do que qualquer outra coisa. Porque ele resolveu isso lá em Goiás. Lá em Goiás o crime era alto, ele fez bandido no rádio falar, não, em Goiás não passa não. Não estou pedindo voto para ele não, eu estou falando, Caiado, se der errado e eu viro presidente, humildemente, não quero te pôr em situação ruim não. Sem PSD, só o C. Virar ministro da segurança pública. Para quê? Tem que ter um cara duro, um cara que a polícia confia. Nós temos que dar medalha para a polícia. Esse sistema do jeito que está desenhado de desligar ar-condicionado para bandido, porque ele está sentindo frio, cara, vai ter que fazer a reforma no Código Penal, Código Penal de 1943. A gente tem que dividir para a população entender que delito é uma coisa, crime é outra, contravenção é outra, terrorismo é outra. O cara tem que pegar o Código Penal novo, e aí como jurista eu posso falar, pelo menos um pouco eu tenho propriedade nisso,
a gente pegar 7 fases. Por exemplo, eu proponho reduzir a maioridade penal, só que para certos crimes. Crimes contra a vida, artigo 157, artigo 155, que é subtrair para si ou para outra, coisa alheia, móvel, aí muda grave ameaça ou violência, o 155 que é furto e o outro é roubo. Pegar esses crimes e colocar nas costas do cara de 16 anos. Inclusive, não vai ser só ônus para você que tem 16 anos, você vai dirigir. No Brasil, nós vamos liberar para quem tem 16 anos de idade dirigir. Inclusive, eu não sei porque que não tem um abençoado que não liberou, igual nos Estados Unidos. Quando tiver vermelho, não estiver passando nenhum pedestre, a gente vai liberar, virar à direita. Isso vai liberar 15% do trânsito. Estou falando de São Paulo, já até hoje eu não entendi porque que um abençoado não fez isso. Tem que reeducar a população, porque a maioria nunca saiu do país. Quase 90% do Brasil nunca saiu do Brasil. Então, quando alguém vai para fora, a pessoa vê a possibilidade. Porte de arma ilegal, tem que colocar 15 anos de cadeia, igualzinho no que o Bukele fez. Porque hoje o cara pega, vai para o dia de custódia e está solto. Solto o cacete. Crime contra a vida, estupro, todas as coisas que tocam, né, a pessoa, nós vamos fazer a sua casa ser uma embaixada. Eu vou te falar, eu, Pablo, do direito, tá? A pessoa que invadir sua casa no Código Penal novo é crime de terrorismo. As pessoas vão respeitar tanto o ambiente onde a pessoa mora, que se ela tocar lá, ela vai virar terrorista. Significa o seguinte, você quer pegar alguém, tem que pegar na rua. Na casa ninguém entra mais. O que entende como casa? Sua extensão da sua casa, seu carro. Você está dentro do carro, qualquer um que te abordar e te roubar dentro do seu carro está fudido. Se a gente não endurecer, a gente tem que fazer um faroeste com esses caras. E é óbvio, né? Por que hoje é desse jeito? Porque as pessoas ficam balanceando o crime. Crime de menor potencial, o cara não é bandido. Ah, vamos matar os bandidos tudo? Não, vamos matar os terroristas. Porque a pessoa às vezes comete um crime e essa pessoa tem que ser corrigida. Terrorista não. O terrorista é o cara que ele quer viver disso. Você que é faccionado, você quer viver disso, você tem que morrer. Aí você fala, não, mas as facções vão vir para cima de você. Vai para cima do Renan, moço. Ele que está enchendo o saco de vocês aí. Vocês têm que saber que a lei tem que ser dura com vocês. E eu quero dar um recado para todos os faccionados. Por que vocês lideram grandes empresas, fundos na Faria Lima, são inteligentes? Vocês não param com essa porra de mexer com crime. Vai lá e resolve essa merda de vocês. O Trump vai buscar vocês aqui. Porque aqui não tem homem para fazer isso. Infelizmente, a gente vai ter que arrumar alguém de fora para resolver. Mas em 2027, vem aí o fim da palhaçada nesse país. Estamos indo para a rodada final, Vitor Lúcio. Queria um comentário seu sobre a situação da liberdade de expressão no Brasil, casos de censura, tentativas de regulamentação das redes, todo tipo de impedimento do livre discurso das pessoas. Está na Constituição, né? A liberdade de expressão e é vedado o anonimato. Só que as pessoas, elas estão passando do limite, falando e nada acontecendo, né? O que a gente precisa de ter é uma plataforma que deixa vocês, que são jornalistas, falarem ou entrevistadores falarem. E tem uma coisa que está me chamando a atenção, é o caso que aconteceu, que o STF acabou entrando, e vocês, não falo vocês três na minha frente, vocês, milhares de jornalistas, era para vocês estar gritando de dia e de noite. Quem vai sobrar para vocês, pô? Então, eu sou a favor da pessoa falar o que quiser. Eu não me ofendo com qualquer coisa que alguém fala. Se eu fosse processar os outros por algum tipo de crime, eu ia rodar uns 50 processos por dia contra os outros. As pessoas não têm um... Você sabe por que eu não faço? Porque eu fiquei 5 anos na academia, eu olho o cidadão, tem compaixão dele, por exemplo, me xingando aí. O cara que usa um artigo do Código Penal, me imputa um crime falsamente, ele está cometendo um crime. Olha que doideira. Por exemplo, na minha visão, calúnia, difamação e injúria são coisas que não precisam ficar no novo Código Penal, tem que ir para o Código Civil. Aí a pessoa fala, não faz sentido. Para mim faz. Eu prefiro que a pessoa pague com o patrimônio dela, difamando de forma deliberada, porque qualquer um fala o que quer. Você fala assim, esse cara é um 71. Apesar de ser um linguajar brasileiro, isso é crime. Se a pessoa não responde por isso e não você vai pagar. Se ela fosse e pagasse, você ainda vai pagar criminalmente. Isso te torna um criminoso? Por exemplo, nesse chat agora, com a legislação atual penal da época de Getúlio Vargas, deve ter 60% desses meninos aí da Pantera, deve ser tudo criminoso agora, porque eles estão imputando crime falsamente por discordar das coisas que eu falo. Ou seja, vocês são criminosos. Ou seja, essa legislação não faz sentido. Agora, eu pegar aí o nome de cada um, vocês inobservando a lei, porque se você não sabe ou sabe, é problema seu.
E você pagando tipo uns 50 mil para mim. Imagina se você ia ficar falando isso. A liberdade de expressão ela tem que ser acompanhada de quê? Não pode ter anonimato. O sigilo à fonte tem que continuar de jornalismo, senão a gente não consegue acessar certas coisas que os investigadores fazem. Agora, vedar o anonimato, o cara faz qualquer e-mail e fala qualquer coisa, acho que a gente tem não a restrição de liberdade, mas cumprir o que está na Constituição. Vedar o anonimato. Eu acho que tem muita gente anônima que fala muita loucura e não responde por isso, e tem que começar a responder. Você citou o Caiado como um possível até ministro da Segurança, né, se fosse eleito. Quais outros nomes poderiam estar no seu ministério? Ministro da Economia, por exemplo. Como é que se comporia o seu governo? Agora não é hora de falar disso, porque acabei de chegar, né? Então, chegar aqui falando nome, já vai gente começar a atacar a pessoa. Então, vamos esperar o decorrer e o povo fazer esse investimento no próximo nível. O Caiado, realmente, pelo resultado que ele deu lá, ele é um cara brilhante. E estrutura de governo, número de ministérios, isso tem que diminuir. Tem que diminuir, o país não tem dinheiro. Do jeito que está sendo operado, o país tem que passar por algo, sem mexer em direitos sociais de ninguém. Inclusive, nunca você vai ver um cara que foi pobre tirar direito de ninguém. Eu vou dar bolsa esporte, bolsa atleta, bolsa campeão. O que é isso? Isso é para mudar a mente da pessoa. Então você imagina a gente pegar e seu filho é esportista. Você vai ganhar mais uma bolsa por ele ser esportista. Agora, se ele for campeão, aí você vai ver o que nós vamos colocar. O governo bancando seu filho que realmente é esportista e campeão. Por quê? Eu percebi que as nações mais poderosas da Terra, elas são da dianteira das medalhas olímpicas, ou seja, mudou o esporte. Em São Paulo, em 24, tinha 80 mil pessoas em situação de rua. E eu comecei a entrevistar pessoas e não achei nenhum esportista. Eu achei gente de toda a ordem lá, menos esportista. Esporte molda caráter, então você vai ver um Brasil virar esportista. Hoje o Brasil deve ter menos de 20 mil golfistas no Brasil inteiro. Você vai nos Estados Unidos, tem 5 milhões, em torno de 3 a 5 milhões, salvo engano. Aí você olha, mas por que a nação é desse jeito? Porque esses caras não são o número 1. Metade da população dos Estados Unidos pratica o esporte. E o Brasil não. Nosso negócio é só futebol, futebol, futebol. Nós ficamos esperando a próxima Copa. Que Copa, rapaz? Nós temos que ser praticante disso e nós vamos financiar com o nosso dinheiro público. Seu filho ser esportista e ser campeão. Pergunta que não quer calar. Por que esse bigode? O bigode. Fala aí, eu sei que tá assistindo, o que você pensa do bigode? Muita gente perguntando, inclusive. Tá perguntando? É um dos principais tópicos. É um dos principais tópicos? Eu só quero falar algo pra você. Cuida da sua vida, deixa o meu bigode em paz. Vocês estão cuidando de coisa que não tem nenhuma relevância. Vocês ficam brigando com coisas que não faz sentido. Deixa o bigode da pessoa em paz. Dá uma nota pro bigode aí. Se for abaixo de 2, eu vou tirar. Agora, se for acima de 3, vai ficar na campanha. Ô, bigode, deixa eu te falar uma coisa. Não falei para te ofender, mas você foi programado para ser imbecilizado, você foi programado para olhar detalhes que não fazem sentido, você foi programado para não amar o progresso, você foi programado para ser contra quem prospera, você foi programado para ficar olhando defeito nos outros. Faz mais não. Cuida da sua vida, porque se a sua vida der certo, o Brasil dá certo, entendeu? Então, o bigode foi isso quando eu estava saindo de casa hoje. Para te dar esse recado, pra você acordar. Você não precisa votar em mim. Mas você tinha que pensar o seguinte, cara. Pensa comigo. Cara, tem um cara ali verdadeiro. Tem um cara ali que tem o que perder. A maioria desses caras não tem nada a perder, mano. A maioria dos candidatos a presidente do Brasil não tem nada a perder. E os que tem a perder entra, vocês querem bater, cara. Tem que ter pluralidade de ideia. Tem gente que fica falando, tá dividindo a direita é livre, pô. Se fosse eleição direta de segundo turno, eu não ia entrar, mas é de primeira, cara. Então já vou A única coisa que você tem que saber, desculpa, não faça diferente do que eu tô falando. Vou te contar a estratégia do Lula, tá? Olha a estratégia do véi. O véi, ele fez um negócio brabo. Todas as eleições, ele coloca 3 candidatos dele. Para esses caras baterem no máximo 15%. Uma hora é o Ciro, a Tebet, esse enrosco aí. Por quê? É um sistema de freio dele para depois carregar isso para o segundo turno. É a primeira vez que esse cara sai sem ninguém. Você sabe o que significa isso? Ele quer ganhar no primeiro turno. Vou te contar o que significa isso. Ele amarrou todo mundo que queria ser candidato, deu lugar para cada um e falou, vou sozinho, eu arrebento o Flávio e ganho no primeiro turno.
Posso te contar? É isso que está desenhado. Só que esse negócio de entrar de última hora vai ser um BO. Por quê? Porque eu vou tirar a voto do Lula, eu vou tirar a voto de um monte de gente. E ele não vai vencer no primeiro turno. E eu estou aqui para ser um escudo. Esse homem desenhou para ganhar no primeiro turno. E depois vocês vão respeitar essa análise. Eu cansei de ouvir isso dos poderosos do país, tá? Desenhou, não pôs nenhum candidato. Explico por quê. Se o Ciro vai junto, ele não consegue formar os 50,01 alguma coisa. Ele pôs o Ciro, fez o PL aceitar o Ciro, tirou, fez tudo, mas esses caras fizeram um milagre acontecer no Ceará pro Lula sair sozinho. Só que tem uma coisinha, o Lula não cresce mais. Não cresce. Não tem como o Lula crescer. Aqui quem tá falando entende de números. É por isso que eu prosperei um pouquinho. O Lula não cresce. Só que se ele derrubar o principal candidato, que é o Flávio, acaba a eleição no primeiro turno. Só que agora, na hora que tava apagando as luzes, aparece alguém. Você não precisa gostar de mim, você só tem que deixar eu correr, moço. Se eu não ganhar, eu vou continuar em paz na minha vida. Agora você vai se fuder, velho. Vocês têm que aprender isso que eu tô falando. Torça por mim, nem que seja pra eu quebrar a cara, mas deixa eu ir. Deixa eu ir pro debate. Deixa eu chegar lá, pô. Deixa eu terminar o que o Enéas queria fazer e ninguém deixou. Deixa eu terminar o que o Silvio Santos queria fazer e ninguém deixou. Deixa. Me solta aí na arena. Deixa eu ir sem armadura. Me dá só minha... Me dá não que eu já tenho. Deixa eu ir com a funda. Se vocês ficam ouvindo o Golias arrotando o tempo inteiro, deixa que o Davi entra na arena e arranca a cabeça dele. Deixa pra mim. Deixa pra mim. Tá bom? Faz o M. Lembrando aqui que a gente convidou todos os candidatos, os principais candidatos. Já recebemos o Romeu Zema, Ronaldo Caiado, o Augusto Cury, o Renan Santos também, hoje Pablo Marçal, está com a candidatura válida e, por enquanto, candidato querendo ir ao debate, inclusive. Não, nós vamos vencer essa eleição e aí vai muita coisa acontecer, né? Eu sei que vocês não acreditam em mim ainda, eu posso parecer um doidinho, uma piada, né? Escreve aí todo mundo assim, o Marçal é uma piada. Escreve. Aí depois escreve, que vai virar pesadelo. Quero deixar um abraço para um candidato a presidente do Brasil, o nome dele é Augusto Cury. Ele é o mais rico de todos, 242 milhões, e não tem um motivo do Augusto Cury estar aqui, ele está vindo pelo coração também. Augusto, você falou que era a única vez que você ia disputar, meu irmão, continua firme na política. Se a gente vencer, você vai ser o ministro da Economia, ou da Educação, que você é brabo, um dos maiores psiquiatras do mundo, e eu quero que você conte comigo, inclusive na sua candidatura, tá? Eu te acho um homem nobre, não tem gente nobre na política, para mim você é o candidato mais nobre de todos e eu gasto meu último minuto reverenciando você como um dos maiores brasileiros que já existiu, tá bom? Só para você saber, eu, Pablo, olhando para o cenário, para mim você é o cara ideal. Não desista se você não conseguir ir para o segundo turno, o Brasil precisa de você, Cury. Um beijo no seu coração e tamo junto, pelo Brasil.